Então vamos preparar então a resolução do exercício 10. Dado o gráfico a seguir do espaço em função do tempo do movimento de um corpo, coloque certo ou errado nas afirmativas abaixo. Entre os instantes 0 e 10, então é esse primeiro momento aqui, né? O movimento é retardado e retrógrado. Bom, todas as vezes que eu trabalho com uma parábola, que eu percebo que é uma equação do segundo grau, e aqui com certeza o movimento retilíneo uniformemente variado, porque se fosse movimento uniforme, aqui não seria uma parábola, seria uma reta, né? Então, eu sei que isso aqui é um movimento retilíneo uniformemente variado, ok? E aí, a primeira atitude que eu tenho, independente das perguntas que virão aqui, eu sempre analiso o vértice da parábola. Aqui traz uma informação extremamente importante que todo aluno deve saber, tá? Para que possa resolver exercício de movimento retilíneo uniformemente variado com mais qualidade, principalmente quando aparece o gráfico aqui do espaço. Então, vamos ver o que eu tenho para analisar aqui, antes da gente, inclusive, ver isso aqui. Eu sei que nesse ponto está havendo mudança de sentido. Veja, que daqui para cá a posição está diminuindo, passou pela origem e chegou no menos 25. Então, quer dizer que está voltando, né? E depois, de repente, ele começa a sair do menos 25 e vai para o 75. Então, primeiro ele volta e depois ele vai. E lembrando que no movimento retilíneo, para ele mudar de sentido, ele está voltando para depois ele ir, ele tem que parar primeiro, né? Então, se ele tem que parar primeiro, nesse vértice a velocidade vai ser sempre zero. Tá? Então, é uma coisa extremamente importante que vai nos ajudar muito a analisar todas as proposições que a gente vai ter aqui com relação a esse exercício, certo? Então, entre os instantes 0 e 10, que é essa primeira situação aqui, esse primeiro trecho da minha parábola. De 0 a 10, ele está falando que o movimento é retardado e retrógrado. Bom, então, primeiro retrógrado a gente sabe que é, porque saiu de 75, foi diminuindo, quer dizer que se a posição está diminuindo no decorrer do tempo, ele está voltando. Aí você pode pensar, mas como é que está voltando primeiro, depois que ele vai? Então, a questão de volta e ida é tudo questão de referencial, né? Às vezes, para um referencial, um mesmo trajeto de um corpo é ida e para outro referencial já é volta. Então, aqui não tem muito essa situação. A gente percebe então que se a posição está diminuindo, então a gente coloca já direto o movimento retrógrado. Agora, será que é retardado? Olha só, isso aqui vai nos ajudar muito a entender isso. Bom, se ele sai daqui e ele sabe que ali na frente ele vai ter que parar para voltar, então ele não vai acelerar nesse trecho, né? Então ele já vai sair com certa velocidade e já vai diminuindo essa velocidade, porque a intenção dele é daqui a 10 segundos ele parar, para depois, né, mudar o sentido. Então, essa proposição está correta, o movimento é retardado, porque a velocidade vai diminuir, eu sei que isso acontece porque ele vai ter que parar para mudar de sentido, e é retrógrado porque a posição está diminuindo. Agora, no segundo trecho aqui, de 10 a 20 segundos, bom, sempre esse segundo trecho é o contrário do primeiro. Se o primeiro foi retardado, o outro tem que ser acelerado. Se o primeiro foi retrógrado, o outro tem que ser progressivo. Então, vai ser correto aqui. Mas vamos analisar de forma mais incisiva aqui. Bom, primeiro, por que progressivo? Porque está saindo do menos 25 e indo para o 75. A posição está aumentando no decorrer do tempo. Então, movimento progressivo. E acelerado por quê? Ele está parado aqui. Ele parou para mudar de sentido. E se eu sair do lugar, será acelerado, correto? Então, por isso a importância de você sempre colocar esse ponto. Primeira coisa, antes de fazer o exercício, é analisar isso, porque te ajuda demais a entender o restante da situação que ocorre aqui, da interpretação sua no exercício, certo?
Então aqui também está correto, acelerado e progressivo. No instante 10, a velocidade é nula. A gente já verificou aqui, né, que realmente nesse ponto ele está mudando de sentido, a velocidade é nula. Então aqui veio só confirmar, ok? Então está aí, velocidade zero. Então é importante aqui, até coloquei, né, essa gracinha aqui, ó. Vou até fazer de novo, que achei bonitinho. Então, olha só, estou chamando a atenção para esse ponto importante. O que acontece nesse ponto? A velocidade é zero. Então, bacaninha. Muito bem. E a aceleração do movimento é constante? Constante é, tá? Porque o movimento é retilíneo uniformemente variado. Ué, professor, mas como é que você sabe? Porque aqui no texto não falou, eu sei por causa do gráfico. Que se não fosse uniformemente variado, seria uma reta. Aí seria uniforme, né? Então, no movimento retilíneo uniformemente variado, a aceleração é constante. Agora tem que saber se realmente ela vale 2. E aqui não tem essa informação, certo? Como que a gente vai proceder para descobrir essa aceleração? Bom, agora já partiu para um aprofundamentozinho aqui. Vamos lá. Primeiro, que para achar a aceleração, a primeira fórmula que me vem à cabeça aqui é essa, que é a primeira fórmula do movimento uniformemente variado, né? Então, só que eu preciso saber a velocidade final, a velocidade inicial, para descobrir a aceleração. E aí tem um problema, né? Aqui na primeira etapa, eu percebo que eu tenho a velocidade final na primeira etapa, mas não sei a velocidade inicial, porque isso aqui é posição inicial e não é velocidade inicial. Então veja que não dá para usar a parábola completa e nem dá para usar a primeira etapa aqui para descobrir a aceleração. Então veja que a solução vai ser o quê? A solução vai ser usar a segunda etapa, tá? E aqui eu já tinha colocado aqui também, antes aqui, deixa eu até voltar. Aqui, mesmo na primeira etapa, também não dá para usar essa fórmula aqui para achar a aceleração. Então eu comecei analisando essa e eu pensei, poxa, então se não deu, eu vou pensar por essa aqui. Dá para achar a aceleração aqui? Dá, porque tem aceleração. Tem intervalo de tempo? Tem. Aconteceu em 10 segundos aqui a primeira etapa. Só que, novamente, eu não tenho a velocidade inicial. Então, eu esbarro nela tanto por essa fórmula quanto por essa. Então, o que fazer? Então, se na primeira etapa não deu, vamos tentar na segunda etapa, né? Pela segunda etapa, essa fórmula também não vai ser conveniente, porque eu não sei que velocidade vai atingir lá no final. Eu sei que na segunda etapa a velocidade inicial é zero. Olha a situação me ajudando aqui novamente, ó. Então, se você não coloca isso, você não tem essa análise aqui, tá? E aí eu preciso saber a distância. A distância eu sei. Ele percorreu de menos 25 até 75. Ele percorreu 100. Mas aqui dá para resolver, porque tem a distância, tem a velocidade inicial, tem o tempo e falta a aceleração. Aqui já não dá para resolver, certo? Então eu fico com essa fórmula aqui, então, para resolver essa parada. Qual foi a distância que ele percorreu no segundo trecho? De 10 a 20 segundos. Então ele percorreu, o que é ΔS? Posição final, menos posição inicial. Aqui é menos, então menos do número e menos da fórmula, porque aqui é variação, né? Velocidade inicial. No segundo trecho, você tem velocidade inicial é zero. Velocidade zero é a final no primeiro trecho e é a inicial do segundo. Você tem a aceleração que a gente quer descobrir e durou 10 segundos esse trecho aqui. Tá? Então não posso colocar 20 porque eu não estou analisando a parábola completa. Mas por que eu posso usar só um trecho? Novamente, porque a aceleração é constante. Então ela é a mesma em qualquer momento aqui. Tá certo? Por isso que eu pude analisar só uma parte da parábola, que foi interessante para mim em função dessa situação. Vamos fazer essa conta aqui, deu 100. Aqui eu já elevei ao quadrado. A gente pode multiplicar cruzado ou simplesmente simplificar, que eu preferi multiplicar cruzado. 2 vezes 100, 200. 100 vezes A. O 100 passou dividindo. Eu já pus mais rápido aqui, né? Direto. 200 dividido por 100 deu 2. E aí
aqui está falando que realmente deu 2. Uma coisa importante é que eu já sabia que a aceleração ia dar positiva. Por que eu já sabia? Porque essa era o meu gráfico aqui, a minha parábola, tem uma concavidade voltada para cima, certo? Então, se a concavidade é voltada para cima, a aceleração é positiva, então tudo se confirmou. Portanto, correta a questão. E agora ele me pergunta no instante zero, no tempo zero, aqui ó, tempo, eixo do tempo zero. O corpo se encontra a 75 metros da origem. Tudo bem, tá certo mesmo, porque ó, aqui no tempo zero e posição também zero, ele começa no 75. Então a posição inicial dele está a 75 metros da origem. A origem é o zero, né? A origem das abscissas, ou seja, a origem do eixo x. E sua velocidade tem módulo igual a 10. Aí eu grifei aqui por quê? Porque aqui no gráfico não tem essa informação. Aqui é posição em função do tempo. Eu não sei se realmente saiu do 10. Então a gente vai ter que fazer uma continha aí. Então agora dessa vez vamos ver se dá para usar o primeiro movimento, né? Até porque tem que ser, né? Porque ele quer saber no instante zero, ou seja, no início de tudo. Então a velocidade que ele quer saber aqui é a velocidade inicial. Então eu vou saber a velocidade inicial de todo o movimento aqui. Então eu vou pegar a primeira parte da minha trajetória. Então vamos lá. Qual foi a velocidade final na primeira trajetória? Por que eu estou pegando também só a primeira e não tudo? Eu não sei com que velocidade ele chegou aqui, mas eu sei com que velocidade ele chegou aqui. Então eu posso usar somente a primeira parte da parábola. Velocidade final 0, inicial eu quero saber, a aceleração a gente já viu lá atrás que ela é 2, e o tempo que ele falou aqui, ó, a primeira etapa aqui durou 10 segundos, certo? De 0 a 10. Fazendo essa continha, 20, passando velocidade para cá, negativo, por isso eu vou ter que multiplicar por menos 1, e aí o 20 fica negativo. Então a velocidade inicial menos 20, e aqui falou que é 10. Opa, então tá equivocada aí essa questão. Ora, uma coisa importantíssima aqui também. Como é que eu posso ter certeza que eu acertei, teoricamente falando? Era de se esperar que a velocidade inicial fosse negativa, tá? Porque se fosse positiva, alguma coisa estaria errada. Por quê? Porque ele já começou o movimento dele voltando, tá? O movimento é retrógrado, porque a posição está diminuindo. Então, a gente sabe que o movimento é progressivo ou retrógrado através do sinal da velocidade, né? Então, se ele já começou o movimento retrógrado, nada mais justo e nada mais esperado que a velocidade inicial fosse negativa, certo? Se a parábola fosse ao contrário aqui, ó, então o primeiro movimento seria de ida. Aí era de se esperar que a velocidade inicial fosse positiva. Por isso que física é uma matéria que não adianta você saber apenas fórmulas, né? A gente tem que aprender a parte teórica, que uma coisa ajuda a outra, a gente faz a conta e sabe realmente se está correto ou não, ok? Então vamos para a próxima aqui, que fala que no instante 5 até o instante 10, tá? Entre o 5 e o 10, o corpo passa pela origem das posições. Então no instante 5, ele passa pela origem. O que é passar pela origem? Pelo espaço zero. No instante 10, aqui, ele passa pela origem. Então, a gente já viu aqui que no 5, sim. No 5, ele está passando pela origem, né? Mas, e o 10? Poxa, do 10 aqui não está acontecendo isso, né? No 10, ele está parado para mudar de sentido. Então, ele não está passando pela origem. Então, olha só que não tem nada a ver. Né? Então, esse ponto aqui, a parábola deveria passar por aqui. Ó, né? Essa parte da parábola deveria passar por aqui, para que fosse correto, certo? Então, na verdade, esse ponto correto seria aqui. Né? Então, está equivocado aqui, porque não é 10, é no 5 e no 15. É onde ele intercepta o eixo x, né? Porque aqui a coordenada aqui é 5 e 0. Né? 5 e 0, e aqui é 15 e 0, certo?
Então está correto, está errada essa questão. Então, vamos para a próxima aqui. Ele pergunta a equação horária desse movimento aqui, desse gráfico aqui. Então vamos lá, vamos ver se está correto. Primeiro que a fórmula da posição em função do tempo é essa aqui. Então eu vejo que a posição inicial que é a primeira que aparece. Então aqui também é o primeiro número que aparece. Está vendo que é um termo independente, que não tem o tempo junto. Então corresponde à posição inicial. A posição inicial está certa, ó. Começou no 75. Então por enquanto está indo bem. Essa aqui vem a velocidade. Velocidade inicial, aqui atrás, a gente descobriu que era menos 20. Então já deu o pau lá. Ó. Já não é, né? Já não é essa função. Certo? Para que eu voltei? Eu tinha colocado aqui. Então, já está errado, tá? Então, não está legal. Mas vamos terminar aqui para a gente poder descobrir, então, qual que é a função correta, certo? O objetivo aqui é a gente aprender, não é só simplesmente resolver o exercício. Se fosse, a gente já colocava errado aqui, né? Então, a posição inicial realmente é 75. A velocidade inicial, pelo cálculo anterior que a gente fez, foi menos 20. E a aceleração tem que tomar muito cuidado, né? Muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado. Aqui, ó, tem um 2, né? Tem o 2 aqui, ó. Então, a aceleração, será que é 2? Aceleração é 2? Ixi, aqui está errado, né? Aceleração não é 2. Aceleração é 4. Ok? Então, tem algo errado aqui no Reino das Maravilhas aqui, tá certo? E deixa eu ver se lá atrás a gente usou isso. Deixa eu dar uma conferida aqui, né? Que hora que a gente descobriu que a aceleração é 2? Vamos lá, vamos lembrar. Aqui, ó. Aqui a gente descobriu que a aceleração é 2, certo? Então vamos observar isso aqui. E aí, então, aceleração usei 2 aqui, naquela hora, agora aqui. Vou voltar aqui. Aceleração 2, porque a gente descobriu que era 2. E aqui está falando que é 2. Mas a fórmula tem um dividido por 2. Então, mais um motivo que essa função aqui está errada, né? Já erraram na velocidade inicial e já erraram aqui. Por quê? A gente vai ver aqui que a verdadeira função tem que ser essa, tá? Porque se esse 2 vai simplificar com 2 da fórmula, acaba tendo um 1 aqui, ó. Então, a função é essa aqui e não aqui. Então, ele errou aqui, que é 20, e errou aqui. Errou o sinal também, né? Aqui é negativo e aqui é positivo. Então está errado. E aqui sim, na proposição abaixo dessa aqui, ele colocou correto. Ó, 75 menos 20t mais t, certo? Lembrando que o detalhe aqui foi a simplificação. Tá? Então todo mundo que vem aqui não é aceleração, né? Ele foi simplificado por 2. Mas a função geralmente não aparece esse 2 aqui, porque a gente já simplifica, ok? Então essa está correta e foi aí então a resolução do exercício 10. O exercício 11 é a continuação do 10, mas eu vou encerrar esse vídeo aqui, senão ele fica muito longo, tá? E a gente se encontra então daqui a pouco na resolução do exercício 11.